Sim? Ok? Que bom, então. Deixa eu me posicionar aqui. Ok, então vou começar, para a gente não atrasar também. Bom, pessoal, então é uma satisfação estar conversando com vocês hoje, como o professor Robert bem explicou. Eu sou uma egressa da casa, sou muito feliz agora em estar de volta, como contribuindo, né, na matéria dentro do curso de toxicologia, falando de toxicologia celular, que é uma matéria que eu gosto muito, então tem sido muito bom. Bom, não longe disso, vou falar hoje sobre respostas celulares, então a radiação ultravioleta. Como eu comentei com vocês, já faz um tempinho que eu venho estudando as radiações, mas foi durante o meu doutorado que eu desenvolvi os resultados que no final dessa apresentação eu vou mostrar para vocês, tá bem? Então vamos lá. A radiação ultravioleta, né? Então, eu trouxe esse espectro de ondas eletromagnéticas. Eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse aqui. Então, vocês veem desde ondas de rádio, micro-ondas, até então o infravermelho, a luz visível e então a radiação ultravioleta que chega até a superfície da Terra, né? Então, os raios ultravioletas chegam até nós. E tem esse comprimento de onda, que vai mais ou menos de 100 a 400 nanômetros, alguns autores de 200 a 400 nanômetros. E observem que nesse espectro de ondas eletromagnéticas, vocês veem o comprimento de onda, certo? E a frequência, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, vejam que a radiação ultravioleta, ela tem comprimento de onda não tão grande comparado com outras ondas de rádio, por exemplo, e inversamente proporcional à sua frequência. O que nós precisamos também levar em consideração é que esse comprimento de onda também é inversamente proporcional ao que a gente fala de energia. Então, quando eu digo que os raios ultravioletas, por exemplo, do tipo C, são mais energéticos, né? Ou seja, eles têm um comprimento de onda não tão grande comparado com o VB e o VA, mas eles têm uma energia maior, ou seja, eles são mais propensos a produzir reações fotoquímicas. Então, comecei falando aqui para vocês, mas o UV, a radiação ultravioleta, vou chamar aqui de UV, ela considerando a sua capacidade, então, de causar efeitos sobre organismos, ela foi dividida, então, em UVA, UVB e UVC, de acordo com comprimentos de onda. Então, o UVC vai dessa faixa de mais ou menos 100, 200 nanômetros a 280, e ele não atinge a superfície terrestre. Então, como vocês podem ver aqui que eu coloquei nessa imagem, lá na estratosfera existe a camada de ozônio, que tem aí, vai cerca de 15 a 50 quilômetros em altitude, e nos protege desses raios provenientes do Sol, né? Então, o UVC, ele não chega à superfície da Terra, enquanto que o UVB está na faixa de 280 a 315 nanômetros de comprimento de onda, e chega a atingir, sim, a superfície terrestre, porém, a grande maioria do UVB, ou seja, cerca de 95% dessa radiação é também barrada na camada de ozônio. Então, a grande totalidade da radiação ultravioleta que chega até a superfície da Terra é composta pelo VA, que tem seu comprimento de onda de 315 a 400 nanômetros, e chega, então, por completo até a superfície da Terra. É claro que essas condições, né, que eu comentei com vocês, 5% de UVB e até 100% de UVA, depende muito da altitude, da latitude, das condições climáticas do local também. Certo, pessoal? Então, falando um pouquinho da penetração dessa radiação nas camadas da pele. Então, eu até trouxe essa imagem aqui para a gente relembrar um pouquinho sobre as camadas da pele. Então, nós temos a epiderme, que aqui tem contato com o meio externo, logo abaixo a derme e abaixo dela a hipoderme. Então, a radiação, eu nem vou comentar aqui sobre a radiação UVC, porque, como eu falei para vocês, não atinge a superfície terrestre. Mas a radiação UVB, ela tem, então, um comprimento de onda relativamente menor, né,
com relação ao UVA, mas ela tem uma maior energia, ou seja, ela tem aquela condição de reação, de produzir reações fotoquímicas. E ela atinge um pouco abaixo aqui da epiderme, tá? Então, em termos de humanos. Enquanto que o UVA tem um maior comprimento de onda e chega a atingir camadas mais profundas da derme até a hipoderme. Então, a radiação UVA, ela é conhecida por provocar um envelhecimento da pele justamente porque ela consegue danificar o colágeno e a elastina que estão presentes aqui na derme, né? Então, se vocês lembrarem lá da derme, além de ser uma camada vascular e composta por diversos tipos de células, inclusive fibroblastos, vocês vão lembrar que existe o colágeno e a elastina, e o UVA tem esse poder, digamos assim, de interagir com essas proteínas e chegando a danificá-las, né? Enquanto que o VB, ele é conhecido por ser um produtor natural de vitamina D, né? Por reações nas células, e também ele causa problemas mais relacionados com queimaduras de pele, né? Queimaduras solares, como eritrema, a própria inflamação, certo, pessoal? Justamente por ele ter essa característica de ser mais energético também. Então, quais são as interações do ultravioleta com as células animais, né? Como que essas células respondem à radiação ultravioleta? Então, esse vai ser o tema central dessa aula de hoje. Então, para isso, eu trouxe esse esquema, né, onde além da radiação ultravioleta, outras radiações também não ionizantes, que nós chamamos de fontes exógenas, né? Então, vocês têm aí xenobióticos, outras substâncias, e também fontes endógenas, e quando eu falo exógeno e endógeno é com relação à célula, ao ambiente intracelular. Então, fontes endógenas, né, como a própria respiração celular, lá na mitocôndria, quando você tem a produção de ATP, naturalmente produz, né, as espécies reativas de oxigênio. Provavelmente aqui todo mundo já ouviu falar das ROS, das espécies reativas de oxigênio, que vão ter o oxigênio na sua composição e tem elétrons desemparelhados que conferem justamente essa alta reatividade dessas moléculas. Então, intracelularmente, né, essas espécies reativas de oxigênio, elas estão em equilíbrio, estão em homeostase dentro da célula. Mas essas fontes, tanto exógenas como a radiação UV, quanto endógenas, elas podem promover um desequilíbrio. E isso vai fazer com que a célula responda de maneiras completamente diferentes, tendendo, então, as suas funções normais de proliferação, diferenciação, assim como, né, se essas espécies reativas de oxigênio forem produzidas de maneira muito exacerbada, elas podem tender a mecanismos, né, de envelhecimento, de morte celular, e também está relacionado ao aparecimento de diversas doenças. Então, né, o UV, a radiação ultravioleta, ela provoca, sim, ela é uma fonte exógena para a célula, e a interação dela provoca o aparecimento de espécies reativas de oxigênio, né? Eu até trouxe alguns exemplos aqui, como o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio, os íons hidroxila, que são altamente reativos dentro da célula, e todas essas espécies reativas de oxigênio, elas interagem com os outros compartimentos que estão dentro da célula, ou seja, desde a membrana celular, né, onde existe a presença dos fosfolipídios e as radiações provocando um aumento de espécies reativas de oxigênio podem danificar esses fosfolipídios, então você tem uma perda de permeabilidade da célula, né? Assim como pode interagir com proteínas, e dessa maneira você acaba tendendo para processos de sinalização diferenciados, e até dentro do núcleo já as espécies reativas, elas interagem, elas podem oxidar, então, o DNA, o material genético. Bom, né, mas nós temos, né, nós animais eucariontes, temos um sistema de defesa, né, o sistema de defesa antioxidante, que justamente vai tentar combater
esse aparecimento exacerbado das espécies reativas de oxigênio. E eles são divididos, né, a gente pode falar assim, em agentes endógenos e exógenos. Nos agentes endógenos, nós temos as enzimas antioxidantes, eu até trouxe 3 exemplos aqui, né, a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa. Então, só para vocês entenderem um pouco desses processos, então essas enzimas antioxidantes, elas têm esse papel, essa função de tentar converter, né, essas espécies reativas de oxigênio que são super reativas, eu coloquei aqui, por exemplo, o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio, né, combatido aqui principalmente pela catalase e a glutationa, em formas menos reativas, como água e oxigênio, por exemplo. Tá? E assim como nós temos também os agentes exógenos, né? Então, esses agentes exógenos do sistema de defesa antioxidante incluem diversas vitaminas, que nós, inclusive, temos contato durante a nossa alimentação. Então, temos a vitamina C, a vitamina E, vitamina A, oligoelementos como zinco, cobre, selênio, magnésio e derivados de plantas como os bioflavonoides. Então, tanto os agentes endógenos quanto os agentes exógenos, eles têm essa função de combate às espécies reativas de oxigênio, tá? Por isso que eles são chamados de sistemas de defesa antioxidante intracelulares, tá? E o que é o estresse oxidativo, né? Então, muito se fala em estresse oxidativo. Como é que a célula está sob estresse oxidativo, né? Então, eu até coloquei essa imagem de uma balancinha. Então, quando a célula está em equilíbrio, eu até comentei com vocês, existe o aparecimento de espécies reativas em processos no metabolismo natural da célula, certo? Mas quando existe fontes exógenas, como é o caso da radiação ultravioleta, ela pode produzir uma quantidade muito grande de espécies reativas de oxigênio. Então, por isso que esse equilíbrio tende a maior quantidade de espécies ativas de oxigênio. E aí que entra o sistema de defesa antioxidante, composto lá pelas enzimas antioxidantes e os agentes antioxidantes exógenos. Então, eles tentam manter esse equilíbrio, ou seja, eles combatem o aparecimento exacerbado das espécies ativas de oxigênio. Tá? Então, quando há esse desequilíbrio, é que a gente diz que a célula está sob estresse oxidativo. Ok? Bom, eu comentei, então, que existem essas espécies reativas que podem interagir tanto com lipídios, né, principalmente a gente falou ali das membranas celulares, assim como outras proteínas, e também ao material genético, ao DNA. Então, os danos ao DNA mais comuns causados pelas espécies reativas, eu trouxe aqui nessa imagem para vocês. Então, vejam aqui as quebras de fita simples, as quebras de fita dupla, os danos a bases ou aos nucleotídeos, assim como os processos de transversão, que, na verdade, vocês lembram que quando a fita é confeccionada, né, na verdade, onde diz o processo de transversão é justamente quando uma purina é trocada por uma pirimidina, ou o contrário também. Tá? E ainda sobre radiações ultravioleta, são conhecidos, né? Nós costumamos chamar de danos diretos e indiretos ao DNA. Então, como que é o dano indireto, né? Então, o UV, ele tende a reagir com água e aí formar as espécies reativas de oxigênio, tá? Então, eu trouxe até aqui esse exemplo para vocês da citosina com a interação com o UV e a água. E também, isso é bem comum, ou melhor, observa-se mais nos trabalhos quando da radiação, do comprimento de onda da radiação UVA. E os principais produtos dessa degradação, da interação indireta do UV com o material genético, com o DNA, são a timidina glicol, tá? E também essa hidroxideoxiguanosina. Também são produtos dessa degradação de forma indireta do UV ao DNA. Então, vocês vejam aqui, né, outro exemplo
da UVA, principalmente, né, interagindo, por exemplo, com a melanina, e aqui entra um outro conceito também importante, que a gente chama de cromóforo, né, que são esses compostos orgânicos que absorvem uma energia no espectro do UV, no caso aqui no espectro do UVA. Tá? E aí, esse UVA interagindo, por exemplo, com esse cromóforo, pode acarretar o aparecimento também de espécies ativas de oxigênio que vão danificar a molécula. E só para vocês terem uma ideia, né, esse trabalho do Davis e colaboradores de 2002 traz essa informação de que 92% do melanoma maligno, que é o tipo de câncer de pele mais maligno mesmo, que existe em humanos, é causado por esses danos indiretos ao DNA. Tá? Então, 92% é por essa via aqui, de dano indireto ao DNA. E quando a gente fala de dano direto, né, do UV ao DNA, são praticamente quebras de fita, né? Quebras de fita simples, quebras de fita dupla, e principalmente acarretado pelos comprimentos de onda do UVB. Tá? Então, existem também como que assinaturas desse processo de dano ao DNA, que são as ligações entre pirimidinas, então são os chamados dímeros de pirimidina ciclobutano, os CPDs. Então, vocês veem aqui, né, nesse esquema da fita de DNA, então tem duas timinas aqui adjacentes, então quando o DNA incide de forma, o UV incide de forma direta no DNA, ele acaba acarretando a formação desses dímeros, ou seja, ligações, vocês veem aqui, ligações duplas entre essas timinas adjacentes, por exemplo, ou, né, citosina, bases pirimidinas adjacentes, tá? E aí eu até trouxe aqui outra imagem para vocês verem, né, como que essa ligação acontece. Então, esses são os dímeros de timina, que são bastante comuns para danos de DNA por radiação UV, assim como essa ligação, ela pode ser uma ligação cruzada entre o carbono 6 da timina adjacente com o carbono 4, e aí a gente vê o aparecimento desse, a gente chama de 6,4-pirimidina perimidona, o 6,4-pp. Então, esses dímeros, de maneira geral, que são formados pela incidência do UV da radiação UV no DNA, são como que assinaturas mesmo da radiação. Então, toda vez que se encontra um dímero, tanto um CPD ou um 6,4-pirimidina perimidona, instantaneamente, né, que a gente pensa que o DNA foi lesado, foi danificado por incidência direta de radiação UV. Então, por isso que a gente chama que são assinaturas de dano de UV ao DNA. E existem, né, assim como existem o dano, existem também mecanismos de reparo desses danos ao DNA, que nós chamamos de fotorreativação. Isso é um tipo de reparo, né? Essa fotorreativação, ela é precedida por uma enzima, que é a DNA fotoliase. Essa enzima, então, vocês veem aqui até nessa imagem que eu trouxe aqui, né? De novo, o aparecimento dos dímeros de timina. Então, a fotoliase, ela vai catalisar essa reação aqui em presença de luz. Então, ela vai usar o fóton da luz visível para promover a quebra dessas ligações duplas aqui entre esses dímeros e restabelecer as ligações normais aqui com o DNA. Tá? Então, a fotoliase, ela está presente só em procariotos e eucariotos ditos inferiores, ou mamíferos têm também, tá, gente? Mas os mamíferos não placentários, nós humanos não possuímos fotoliase. Nós temos outros mecanismos de reparo de danos de DNA por UV, por exemplo, aqui os mecanismos de reparo por excisão de nucleotídeos ou por excisão de bases. Eu até trouxe o de excisão de nucleotídeos, que é comumente utilizado pelos mamíferos, pelos eucariotos, quando existem também a formação de dímeros, né? Dímeros que vocês
sabem que são provenientes, são assinaturas de incidência de UV sobre DNA. Então, novamente, aqui vocês veem dímeros de timina, e o reparo por excisão de nucleotídeos vai acontecer o quê? Né? Então, o sistema de reparo detecta esse dímero aqui, a helicase abre o DNA, e aí as enzimas de restrição acabam cortando fragmentos aqui até um pouco maiores, né, não só locais aqui do dímero, e depois a DNA polimerase, ela refaz essa parte perdida. Tá, só um adendo aqui, quando a gente fala, a gente está falando de excisão de nucleotídeos, né? Existe o reparo por excisão de bases. O reparo por excisão de bases, ele é mais pontual. Então, aqui vocês veem por essa imagem que é uma parte do DNA mesmo que é cortado, não especificamente o dímero. Se fosse por excisão de bases, seria mais pontual, a base que seria excisada, que seria excluída para ser recolocada depois, tá? Por uma DNA polimerase também. Então, eu trouxe tanto a fotoliase quanto os reparos por excisão de nucleotídeos, porque são os mecanismos de reparo de DNA que são mais utilizados pela maquinaria intracelular para reparo de radiação UV. E quem consegue perceber, né, essas modificações estruturais, essas quebras de fita, tanto de fita dupla quanto de fita simples, são proteínas, são chamadas proteínas sensoras, porque elas têm mesmo esse papel, né, de perceber essas modificações, essas quebras, e sinalizar para que, por exemplo, os mecanismos de reparo comecem a atuar e tentar, né, reparar essas modificações. E aí, gente, por isso que eu trouxe essa imagem aqui. E aí existe uma parada de ciclo celular, na maioria das vezes, para que esse dano seja reparado, né? Ou então essas proteínas sensoras, se um dano ele não consegue ser reparado, ou se o dano ele é muito severo, essas proteínas acabam sinalizando para outras proteínas para o processo de morte, tá? De morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Certo? Então, essas proteínas sensoras, elas têm esse papel de perceber essas modificações e sinalizar para eventos intracelulares. Uma dessas proteínas é a P53, tá? Ela é uma fosfoproteína que tem essa função de perceber esses danos e ela está envolvida em diversas respostas celulares, né? Então, desde parada de ciclo celular, isso principalmente na fase G1. Então, se vocês lembrarem lá do ciclo celular, né? Então, durante a fase, a gente tem G1, S de síntese de DNA, G2 e a fase de mitose mesmo, né? Então, é na G1 onde a célula percebe como que está o ambiente dela, né? Então, se tem uma quantidade de agentes estressores muito grande, essa P50, ou algum dano de DNA, já a P53, ela, como proteína sensora, percebe isso e para o ciclo celular para que a maquinaria de reparo consiga reparar. Então, até fazendo um link com esse outro trabalho aqui, vejam que dependendo da severidade do dano ao DNA, essa P53 ela é fosforilada em resíduos diferentes, né? Então, por exemplo, ela é fosforilada no resíduo de serina 15 quando o dano não é tão severo, e aí ela sinaliza para proteínas downstream, como por exemplo a P21, a P27, que vão estar relacionadas à parada de ciclo celular ou arresto de ciclo celular para que o sistema de reparo consiga intervir e a célula volte para o ciclo celular normal, tá? Para a próxima fase, ou seja, para a fase de síntese. Porém, vejam aqui, se esse dano ele é muito severo, né? Outra parte é a serina 46, que é fosforilada, e a P53 vai sinalizar principalmente para proteínas relacionadas à apoptose, à morte celular programada. Ela também sinaliza também para autofagia, para processos não só de apoptose como de necrose, então está envolvida em diversas respostas intracelulares, tá? Mas muito dependente da severidade do dano.
E outra proteína sensora, né, outras, melhor dizendo, é a ATM-ATR. Então, normalmente, quando... lembro que eu comentei com vocês de danos diretos ao DNA, né, por radiação UV, que podem acarretar quebras de fita dupla, ou até quebras de fita simples mesmo, então problemas de replicação do DNA. Essas proteínas ATM-ATR conseguem perceber essas quebras, esses problemas, e sinalizam também, inclusive, para a P53, para parada de ciclo celular, tá? Mediado aqui por P21, P27, essas famílias de proteínas que vão parar o ciclo celular em G1 até que esse dano consiga ser reparado e a célula retorne para o seu ciclo. Tá? Ou então, foi essa outra via que eu trouxe aqui, né, a via da ATR, ela pode também parar lá antes do checkpoint, no final da fase G2, antes de entrar na mitose, certo? E para vocês verem a importância dessas proteínas sensoras, que já foi o exemplo que eu trouxe aqui desse trabalho de 2015, que isso foi feito em roedores, células deficientes desses genes para ATM e ATR não apresentaram esses checkpoints, né, esses pontos de checagem que estão lá no final da G1, no final da G2. Então, dada a importância dessas proteínas. E eu falei tanto de checkpoints, né, que eu resolvi trazer, relembrar um pouco desse conceito aqui, falando de ciclo celular. Então, esses pontos de checagem, eles estão envolvidos realmente nesses mecanismos que vão impedir a formação de células anômalas, né? Então, esses pontos de checagem, vocês veem aqui, acho que vocês veem meu mouse. Aqui no final da G1, né? Então, esse ponto em final da G1, ele é muito mediado pela P53 e as respostas downstream dela, mas ele está relacionado ao ambiente onde a célula está. Então, se tem fatores de crescimento atuando, se tem citocina, se tem fatores estressantes, tá? Então, é muito importante que a P53 perceba esse, né, e sinalize para outras proteínas. Aí a célula passa pela fase de síntese, entra em G2, e no final da G2 também existe um outro ponto de checagem para verificar se esse DNA ele foi replicado corretamente, por exemplo, para poder entrar na fase de mitose propriamente dita. E também existe o ponto de checagem no final da mitose, ou seja, para verificar se os cromossomos estão pareados, se eles estão enovelados corretamente, porque justamente isso vai dar origem a células filhas com ou não defeitos, né, com essas anomalias. E a P53, eu até esqueci de falar para vocês, ela é chamada, inclusive, de supressora de tumor. Por quê? Porque ela para o ciclo celular, muitas vezes tendendo a mecanismos de apoptose, de morte celular, para impedir que essas anomalias, que essas mutações, que esses danos, né, que não conseguiram ser reparados, perdurem durante, né, o processo de mitose para os progenitores, para as células filhas. Certo, pessoal? Então, o destino da célula, ele está mesmo relacionado a uma conversa, né? Na verdade, entre as diversas vias, tanto tendendo a processos, por isso que eu coloquei essa imagem aqui desse trabalho, entre a proliferação, a sobrevivência e os mecanismos de parada e até de morte celular. E o estresse oxidativo e a geração de espécies reativas de oxigênio, dependendo da gravidade do dano, né? E isso, claro, está relacionado ao agente estressor. No caso da aula de hoje, a dosagem de UV, por quanto tempo também, né? Então, assim, intensidade e tempo estão totalmente relacionados a esse processo aqui de, né, tendendo para uma sobrevivência ou para uma morte celular. Aí eu falei tanto de apoptose que acabei encontrando um vídeo que resume um pouquinho sobre, eu espero que vocês estejam vendo, sobre as vias tanto intrínsecas da apoptose quanto extrínsecas, né? Então, essa morte celular programada. Então, na via intrínseca, vocês veem que o citocromo C, que vai ser secretado pela mitocôndria, que vai favorecer na formação do apoptossoma e vai sinalizar para proteínas, por exemplo, as caspases,
né, as caspases efetoras, caspase 3, caspase 7, que vão realmente promover a apoptose, né? Então, vão clivar diversas outras caspases, inclusive. É um processo que, quando inicia, ele termina, ou seja, não é possível interromper o processo de apoptose quando ele é iniciado. E aí, na via extrínseca, vocês veem aqui no vídeo que existe né, a presença de receptores na célula, né? São os chamados receptores de morte. E aí eles também vão sinalizar para... Aí tem caspase 8 e 10, que são caspases chamadas ativadoras, que depois vão clivar outras, vai ter também todo o processo da formação dos núcleos apoptóticos, o processo de apoptose em geral. Tá? Mas é só para relembrar essas duas vias importantes. E aí, eu acho que eu ainda tenho tempo. Eu trouxe, como eu comentei com vocês, alguns resultados do trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado, que está publicado nesses 2 artigos, inclusive um deles aqui é com o pessoal da FURG, tá? Mas, resumidamente, né, fazendo um link, inclusive, com a aula de hoje, então eu trabalhei com essa espécie de crustáceo aqui, é um caranguejo de mangue, e trabalhei com a radiação, na verdade, 3 grupos experimentais, além do controle que não foi irradiado. Então, um grupo irradiado somente com comprimento de onda do VA, outro com o do VB, e um outro grupo que eu chamo aqui de simulador solar, porque é um aparelho que compreende as 2 radiações juntas. Ele simula mesmo a radiação solar que chega até a superfície terrestre, porque o que predomina aqui, né, esse filtro aqui, inclusive, ele mimetiza a camada de ozônio, e o que predomina aqui é a radiação UVA, lembra que eu comentei com vocês que 95% do UVB ele é barrado, né? Então, esse simulador solar, ele também mimetiza essas condições, tá? Então, foram esses 4 grupos experimentais que eu trabalhei. E, assim, resumidamente, né, eu vi analisei algumas vias, que eu falei até na aula de hoje, então, essa via da P53 e da P21, então, eu vi aqui, por exemplo, né, só para vocês entenderem, então, aqui tem o grupo controle, o grupo irradiado com o VA, com o VB, e o SIM, que é o simulador solar, que compreende as 2 radiações. Então, vejam que grupo VB e simulador, eles têm uma tendência, né, de ter respostas semelhantes. Então, no caso da P53 aqui, eu até chamei atenção para a apoptose. Por quê? Agora, acho que vai ficar mais claro aqui. Porque eu analisei, dentre outras coisas, anticorpos, né, para proliferação, como a fosfestona H3, e para processos de apoptose, que é a caspase 3 ativada, que está lá no final das 2 vias, da intrínseca e extrínseca da apoptose, e vejam que em ambos vocês veem um aumento aqui do processo de apoptose com relação ao UVB e simulador, que foi, né, semelhante aqui para P53, enquanto que eu tive uma diminuição dessas células, né, com relação ao VB e ao simulador. E isso foi observado também, porque eu trabalhei tanto com neurônios quanto com glias, né, então essas células neurais aqui também tiveram uma diminuição, isso falando de quantidade, né, então aqui vocês veem marcadores para neurônio maduro, neurônio jovem, e para glias. E aliado a isso, claro que eu não vou entrar em tanto detalhe, porque senão demoraria muito, mas eu avaliei também o sistema de defesa antioxidante para algumas das principais enzimas, então foi superóxido dismutase, catalase e glutationa, e também avaliei a lipoperoxidação, e vejo que teve um comportamento muito semelhante entre o VB e simulador. Então, por mais que o simulador mimetize as condições ambientais, ele é dominado, eu costumo dizer assim, pelo espectro do UVB mesmo. Tá? Enquanto que o UVA, o meu sistema de defesa antioxidante conseguiu combater um pouco desses danos. Inclusive, deixa eu até voltar aqui para vocês, que eu acabei não comentando do resultado de P21. Então, o P21 aumentou aqui, né, nos animais irradiados com VA, ou seja,
houve uma parada de ciclo, provavelmente, tendendo para arresto e depois até a proliferação aqui continuou maior, né? Continuou igual ao controle, principalmente com relação às outras duas radiações ali do UVB e do simulador, tá? Então, resumidamente, vocês veem aqui que o espectro do UV, ele tem comportamento realmente diferente, né, dependendo do comprimento de onda. Então, foi o que eu verifiquei no meus resultados, né, nesses 2 artigos. Então, o UVA, ele tem essa característica, né, nos resultados aqui com os caranguejos, houve uma parada, já que no final de G1 da fase G1 do ciclo celular, onde eu observei um aumento de P21, por exemplo, tá? Esse processo de proliferação, ele continuou, não foi interrompido, que foi totalmente diferente para o UVB e principalmente para o simulador, tá? Então, no UVB, esse processo de apoptose foi mediado, aí eu observei outras proteínas também intracelulares, mas, né, principalmente aqui houve uma diminuição dessas células neurais, tá? Principalmente nesse comprimento de onda do UVB. Resumidamente é isso, gente. E aí, já chegando ao final aqui dessa aula, eu não posso deixar de falar um pouco sobre proteção também, né, dessas radiações. Então, o que nós podemos fazer porque é importante o UV. O UVB, ele é importante, por exemplo, para a formação de vitamina D, né? Mas nós vimos aqui que existem diversas outras interações ali intracelulares que a gente pode evitar, né, em termos de envelhecimento, de eritrema. Então, os filtros solares, existem filtros solares chamados químicos e físicos. Na verdade, esse nome já está até um pouco em desuso, é orgânico e inorgânico, né? Então, dependendo da composição do filtro solar, no caso aqui dos orgânicos, vocês veem aí que são compostos aromáticos, né, de grupos carboxílicos que estão na formulação desses protetores solares, enquanto que nos físicos vocês veem aí os óxidos de zinco, dióxido de titânio, que são como uma barreira mesmo para os raios, né? Então, claro, não são só processos de reflexão, mas funcionam mesmo como uma barreira física. Tá, e atualmente também existem protetor solar com as duas, compostos orgânicos e inorgânicos. Bem, gente, e aqui ainda, né, quando nós vamos escolher de protetor solar, sempre tem esse fator de proteção solar, né, cuja eficácia, ela é preterida em experimentos com a radiação UVB, justamente porque o UVB, por mais que ela quase, né, não atinja a superfície terrestre, né, então basicamente 5% do UVB total chega até a superfície terrestre, ela tem esse fator, né, de causar, né, complicações mais graves. Então, por isso que os testes são feitos com a proteção contra o UVB. Então, vejam aqui, né, que um fator de proteção no protetor solar 15, ele bloqueia até 93% da radiação UVB. O 30, 97%, e o 50, 98% do UVB. Então, ou seja, né, se forem escolher um protetor solar, escolham pelo menos com fator de proteção 15, porque até que não tem tanta diferença do 15 para o 50, mas é importante que seja pelo menos 15, né? Principalmente pessoas como eu, assim, branquinhas. Então, tá, gente. Eu agradeço novamente, deixo aqui o meu contato. Espero não ter me prolongado muito além do tempo para a gente poder também discutir.